Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu ontem estava vendo, primeiro foi o Thiago do Hora do Flu falar, depois estava vendo o Lessa falar hoje de manhã também, falando sobre o caso Santos Moreno, né? Eu até botei aqui, deixa eu ver aqui, que ele está com dificuldade por causa do... Ele está com dificuldade porque ele é muito introvertido, veio sozinho pro Brasil, pro Rio de Janeiro, né? Então ele está se sentindo meio deprimido. O Fluminense está até dando até apoio das psicólogas para ele. Eu acho que aconteceu mais ou menos parecido com o Arias, né? Espero que a sequência seja igual também. E agora parece que e agora parece que a família dele vem para cá para ajudar. Então isso seria importante. Isso vai ser muito importante para o Fluminense, a chegada da família do Santos Moreno para ajudá-lo a se adaptar melhor aqui, a se sentir mais em casa, né? E poder ter a oportunidade de jogar também. O jogador de fora, quando é novo, normalmente sente certa dificuldade. Então, eu acho que isso aí é normal de acontecer. Agora, o Fluminense amanhã tem um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, que é o terceiro colocado do Brasileirão de 2025. Time que tem jogado bem em casa, apesar de ter empatado e perdido alguns joguinhos em casa. Se o Cruzeiro não tivesse feito alguns jogos ruins no Mineirão, ele poderia estar lá na frente, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Que o time joga bem, eu acho que tem jogado melhor até fora de casa. O Fluminense o Zubeldia tem que ver um time certo, né, para poder confrontar o Cruzeiro amanhã, não pode ficar exposto atrás. O Freitas tem que jogar mais sério para com a história de querer driblar perto da área, que isso aí já acarretou alguns gols que nós tomamos por causa disso, inclusive causou alguns empates e derrotas do nosso time, né? O time poderia estar com muito mais pontos. Mas vamos ver, já que o Martinelli não pode jogar, né? O treinamento de hoje deve definir a escalação do time para a partida de amanhã, às 16 horas, no Mineirão contra o Cruzeiro. O jogo, eu acho que o time deve ser, se o Thiago Silva jogar, apesar que ele folgou um jogo, jogou antigo, ele hoje eu acredito que deve jogar, que é um jogo muito importante, ele não deve ficar de fora. Então o time deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, né? O meio-campo deve ser, na minha opinião, Bernal, Hércules e Lúcio Acosta. Na direita deve ser o Serna, né, que fez um gol lá meio espírita, que ele estou para fora, a bola bateu no jogador do Mirassol e entrou. Serna, acredito que seja o John Kennedy, porque o Fluminense vai ter que jogar no contra-ataque. Eu até, no jogo de amanhã, não colocaria nenhum centroavante. Eu escolheria algum jogador que tivesse velocidade para, por exemplo, eu acho que vou falar o time que o Zubeldia deve colocar, depois eu falo o meu, tá? Aí ele deve colocar o John Kennedy e o Canóbio na frente. Eu acho que o Fluminense deveria amanhã tirar um dos dois atacantes, ou o centroavante, tirar o centroavante, e que nenhum deles tenha jogado bem. Então eu acho que o Fluminense amanhã deveria jogar Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René,
Bernal, Hércules. Aí eu colocaria na frente, não sei se ele está jogando bem, mas colocaria na frente para ajudar o ataque o Lescano, ou colocaria o Nonato ou o Lima. E na frente, e também, aí colocaria, se fosse o Lima, o Lescano ou o Nonato, eu colocaria como terceiro homem ali e colocaria o Lúcio Acosta um pouco mais adiantado, que ele é um cara que sabe fazer gol, tem habilidade. Colocaria ele um pouco na frente, os dois atacantes, o Serna e o Canóbio, que aí o time ficaria mais seguro, né, mais protegido e teria a chance de no contra-ataque fazer gol contra o Cruzeiro. Era uma maneira de parar o Cruzeiro e tentar fazer gol. Não é jogar atrás, é ter mais homens de meio campo para jogar e ter o contra-ataque e ter aquele cérebro ali para tocar a bola para os dois atacantes, ou então até para ele entrar e fazer o gol. Essa é a minha opinião, é o jeito que o Zubeldia deveria escalar. Se eu, técnico, fosse do Fluminense para o jogo de amanhã, colocaria esse time. Eu não sei o que vocês pensam. Dê opinião aí. Se vocês acham que eu estou certo, comente. Se acham que eu estou errado, diga que eu estou totalmente errado. Mas era uma tentativa, já que os atacantes não estão fazendo gol. Quem fez o último gol? O Serra, sem querer, mas fez. E ele tem feito, o Canóbio, às vezes também faz, os jogadores de meio de campo fazem. Então teria um a mais no meio campo e aproximaria mais o Lúcio Acosta dos atacantes. Seria o falso atacante, né? E ele é muito bom nisso. E é rápido, é habilidoso. Poderia driblar a defesa do Cruzeiro e às vezes sofrer até um pênalti. Eu colocaria isso. O que vocês acham? Mas vamos agora aguardar, né, o treino de hoje para ver se o Zubeldia tira alguma coisa, um coelho da cartola dele, ou se ele de repente segue o meu conselho. Tomara que ele assista o meu vídeo e goste dessa sugestão, que eu acredito que dê certo. E vamos aguardar o que ele vai fazer e qual os relacionados que ele vai levar também. Amanhã a gente já vai, às 2 horas, o jogo é às 4, né, às 16 horas, lá para as 2 horas da tarde a gente vai ter já a novidade, saber o time que vai jogar, os relacionados que vão para o jogo também. Espero que ele não bote nenhum jogador que está matando o time. O Keno, o Soteldo, até o Lima ainda pode ir, mas também não está essas coisas. Vamos ver, eu queria que o Ganso já tivesse condições de ir, para que aí no intervalo ele poderia até entrar no lugar do terceiro homem de campo, deixando o Lúcio Acosta mais na frente. Imagina, o Ganso dando bola para o Lúcio Acosta e ele entrando na área ou tocando para os outros dois atacantes, seria muito bom de ver mesmo. Mas vamos aguardar. Quem sabe eu não tive notícia esses dias sobre o Ganso, até um mistério que estão fazendo. Se ele tiver condições de ir para entrar até no segundo tempo, seria uma boa. Ou se tiver condição de entrar no primeiro tempo, mesmo que seja substituído no segundo, também seria uma boa. Ou então vamos com a escalação que eu falei, mas acredito que a escalação seja aquela outra que ele sempre faz. Então vamos aguardar para ver. Tem que aguardar os treinamentos para ver o que ele vai fazer e amanhã a gente fica sabendo. Agora eu vou falar aquela parte que eu sempre falo, né? Agora tem sido o final do vídeo. Todos vocês sabem que eu fiz esse canal Sênior Flu com a cara e a coragem, não sei quase nada de internet, inclusive se algum de vocês souberem me ajudar, eu queria botar o que alguns youtubers colocam, aquele QR Code do Pix nos vídeos, para poderem, para o pessoal poder copiar e fazer o Pix para o canal aqui, para ajudar a colaborar com o canal. Eu não sei fazer isso,
Se alguém souber e puder me ajudar, eu agradeço. Mas aí, eu pensei, quando eu fiz o canal, eu fiz por causa que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e estava chegando ao estresse, da depressão, e eu fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite. Então, para gravar o vídeo tem que ser antes de meio-dia ou depois de meia-noite. Por isso que tem dia que eu acabo não conseguindo fazer vídeo, porque o cansaço é demais e eu não durmo bem à noite, aí não aguento às vezes nem levantar do sofá para ir para a cama. Às vezes eu apago, cochilo no próprio sofá, mas vamos lá. Aí eu fiz com a cara e a coragem e achei que não ia ter quase nenhum inscrito, mas com a graça de Deus e a ajuda de todos vocês, eu já cheguei a 622 inscritos. Para quem achava que ia ter uns 10, 20, no máximo 30, estou tendo bastante. E agora me empolguei e quero chegar no início aos 1.000 inscritos. Depois a gente vê o restante. Mas quero chegar aos 1.000 inscritos. Faltam 378, né? 378. Para quem conseguiu 622 com a colaboração de vocês, falta pouco. Espero contar com o apoio de todos vocês. Assim como o Tiagão do Hora do Flu fala, você falava, que eu não tenho visto mais ele falar. Que agora ele ficou com aquela vinheta que ele botou agora, e aí não falou mais isso. Então, vocês que são inscritos no nosso canal, são o nosso maior, nosso patrocinador master. Então eu conto com vocês, como tem sido até hoje, para colaborarem. Assim como tem já 622 inscritos, tem muito mais gente que assiste o canal, certo? Então eu conto com todo mundo, para quem já se inscreveu, para falar com os amigos, para assistir o vídeo, se inscreverem, dar o like, compartilhar, e para quem não for inscrito, que estiver assistindo o canal, dá uma forcinha aí, por favor, se inscreve, dê o like, compartilhe, dê um rápido, para ajudar a melhorar a pontuação do canal, e falem com seus amigos também para se inscreverem, dar o like e compartilhar, para ajudar a gente a chegar aos 1.000 inscritos primeiros. Eu conto com o apoio de vocês. E o restante, assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal, que o canal é nosso, não é meu, é de todos nós, para muito mais gente, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Porque é vocês que estão fazendo o meu canal crescer, nosso canal crescer. Então eu aguardo e espero a colaboração de todos. E se vocês puderem colaborar além de se inscreverem e falar com os amigos para se inscreverem, se vocês puderem colaborar também com o Pix, tá? Para ajudar, de repente, eu tentar melhorar o canal em algumas coisas, eu tenho 2 Pix. Um é meu e-mail, o outro é o número menor para quem tem alguma dificuldade de digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, aí fica melhor. Todos os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Colabore com o canal, se inscrevendo, dando like, compartilhando e fazendo o Pix para ajudar o canal a crescer e de repente eu poder melhorar aonde eu fizer a gravação dos nossos vídeos. Por enquanto, uma hora eu faço o meu quarto, outra hora eu faço o quarto do meu filho. Eu tenho que arrumar um local certo aqui para fazer os vídeos. E conto com a colaboração de todos vocês. Por favor, façam o Pix. Os 2, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. O primeiro, se vocês puderem, façam qualquer valor, só para colaborar com o canal, para a gente tentar melhorar aqui. Eu espero contar com todos vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um bom sábado com a proteção de Deus. E vamos aguardar ansiosamente o jogo de amanhã.
se Deus quiser, com uma grande vitória do Fluminense. Um abraço, fiquem com Deus.